Bom dia, igreja. Por que eu peço isso? Vocês devem estar perguntando, por que todo esse trabalhão? Irmãos, eu não sou uma pregadora. Eu sou apenas uma professora aposentada. E eu sempre falo isso para todo mundo saber. Eu não sou uma pregadora profissional. Eu não tenho teologia. Mas Deus, na misericórdia dele, Ele me usa de vez em quando. E eu não tenho coragem de dizer não. Eu vou tremendo na base. Por quê? Porque por muitos anos eu fui professora e dava aula para muita gente. Plateias de 300, 200 pessoas. E eu ia na confiança que eu tinha em mim, que eu tinha me preparado, que eu tinha estudado, e estava bem. Mas quando eu subo aqui no púlpito para pregar para 5 pessoas, eu tremo na base. Sabe por quê? Porque eu não posso falar de mim, porque não é a minha competência, é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não me usar, não sai nada. Quem sou eu? Por isso que eu peço para não ficar lá em cima, porque eu não sou a pregadora, eu estou aqui, e Deus sabe que eu necessito da misericórdia dele para falar qualquer coisa para vocês, porque eu não sou uma pregadora, mas eu sou uma serva do Senhor, e aonde Ele me mandar, eu vou. Eu vou pedir ajuda da Cláudia, da cantora, para ela abrir a Bíblia em Daniel 7, 9 e 10. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. A igreja acompanhe. O título da nossa mensagem, da mensagem que Deus trouxe para vocês, é Os Livros do Juízo, ou Os Livros do Céu. Daniel 7, 9 e 10. Orar não, né? Orar pela leitura não. Já orou, né? Amém? Todos acharam? E diz assim: continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. No deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que se assentava no trono, e muitas multidões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Diante dessa poderosa mensagem, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi aberta. Um dia, nós estaremos diante de Ti, com os livros abertos, Senhor, e estaremos na Tua presença poderosa, e saberemos qual é a diferença entre o que Te serve e o que não Te serve. E saberemos qual é a diferença entre o justo e o ímpio. Que nós possamos estar entre os justos, porque essa é a Tua vontade, e essa é a Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja, nós somos familiarizados com livros. Vamos à escola, lemos livros, saímos da escola, lemos livros em casa. E no céu também tem livros. O que nós não sabemos é como é que são esses livros. Se eles são eletrônicos, se é de papel, não sabemos.
sabemos que tem livros. Não sabemos também quantos livros tem no céu. A Bíblia aqui, ela refere-se a 3 livros. E esses 3 livros que nós sabemos, eu venho trazer para vocês as informações que nós precisamos. Porque nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos aprender cada vez mais do Senhor. E por que nós temos que aprender? Porque nós temos uma missão. Cada um que está sentado aqui tem uma missão. E qual é a missão? Pregar o evangelho eterno. Não podemos pregar qualquer evangelho. Temos que pregar o evangelho eterno. A mensagem dos 3 anjos. A mensagem que o Senhor deu a nós, porque aqui está o espírito de profecia. Aqui nós temos o espírito de profecia. E cada um de vocês tem que estar familiarizado com essas informações. Então, hoje nós teremos uma pequena aula, um resumo muito simples do que são esses livros. Nós temos aqui, segundo Daniel 7, 9 e 10, Deus se sentando no trono, é o Deus Pai que se senta no trono, e os livros são abertos diante do ancião de dias. O ancião de dias é o próprio Deus. Os livros são abertos. E nós aprendemos aqui, pode ter outros, nós aprendemos aqui de 3 livros. O livro da vida, segundo Apocalipse 21, 27. Abram aí a Bíblia de vocês, porque todo mundo hoje vai participar. Eu não vou pregar sozinha, todo mundo vai ajudar. Então, nós temos aqui Apocalipse 21, 27. Se alguém se habilitar a ler, pode ler se quiser. Apocalipse 21, 27. Pode ler. Amém. Ela leu e ainda não achei. Agora que eu achei. 21, 27. Então, irmãos, 21, 27 diz o seguinte, como ela falou, que nessa cidade, nesse lugar, não entrará coisa alguma imunda que contamine aquele lugar. Eu vou mais além. Ainda hoje, ainda agora, nada imundo deve contaminar a nossa casa, a nossa mente, a nossa boca. Tudo que não é bom, tudo que não é puro, não deve fazer parte da nossa vida, como povo de Deus. Como povo que foi chamado para ser o remanescente. Isso significa que nós temos que vigiar a nossa vida toda hora, todo momento. E essa pregação é para mim, depois é para vocês. Porque eu tenho que me vigiar, e às vezes eu esqueço de me vigiar. O ser humano ele tem um probleminha muito sério que desagrada profundamente a Deus. Nós temos muita facilidade de vigiar a vida do irmão. E esquecemos de vigiar a nossa. Quando Deus diz que a gente primeiro tem que olhar para nós. A gente tem que se julgar para não sermos julgados pelos outros. A gente faz ao contrário. A gente observa a vida dos outros, julga os outros e nos esquecemos de nós. Então aqui diz que nada imundo entrará nesse lugar, no céu. E eu digo, nada imundo deve fazer parte da nossa vida hoje, da nossa casa. Desde a maneira de pensar, da maneira de agir, de falar, até a roupa que a gente veste. Nós temos que abominar as roupas que não são de acordo com a vontade do Senhor. Nós temos que abominar aquele tipo de comida que Deus não quer que nós comamos. Por quê? Porque faz mal ao nosso organismo. Certas comidas que nós comemos, ela destrói o santuário do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo, que somos nós. Não devemos permitir que nada imundo nos contamine, porque nós não somos dono de nós mesmos. Quem é o teu dono? Quem é o meu dono? Não é o Senhor Jesus? E se o Senhor Jesus é o teu dono, por que tu vai contaminar uma casa que não é tua? Tu não te pertence. Eu não me pertenço. Eu sou do Senhor Jesus. Eu sou do Espírito Santo. Eu sou de Deus. Eu tenho que cuidar muito bem da casa. Eu vou sair, eu tenho que olhar muito bem qual é a roupa que eu vou vestir.
O Espírito Santo tem ciúme de vocês. O Espírito Santo tem ciúme de mim. Ele não quer ninguém olhando para minhas pernas, apesar de eu já ser uma velha. Ele não quer ninguém olhando para minhas pernas. Ele não quer ninguém olhando para minha cara que está pintada demais. Ele não quer ninguém olhando para minha roupa que é muito... Ele quer que eu seja uma pessoa que impõe um certo respeito. Ele quer que Deus olhe para nós e veja em nós o caráter de Deus. E o caráter de Deus é um caráter perfeito. Perfeito nós nunca seremos totalmente, mas nós temos que buscar a perfeição. E aqui então diz o seguinte, que no livro da vida do Cordeiro se registra o nome dos convertidos. E eu penso, e eu desejo que todos aqui tenham os seus nomes escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro. Mas esse não é o único livro. Se todos nós estamos no livro do Cordeiro, no livro da vida, e nesse momento Jesus está em algum lugar, neste momento Jesus está em algum lugar, passando os olhos na vida de cada um. Onde é que ele está nesse momento, Jesus? Ele está no santuário. Ele está no Santíssimo. Ele está olhando os registros. Ele está verificando a tua vida. Misericórdia, ele está verificando a minha vida. Misericórdia. Ele está verificando a nossa vida. E nós temos que ter isso em mente todos os dias. Que ele está no Santíssimo, passando a limpo a vida de todos. Desde o primeiro cidadão até o último cidadão que nasceu. Todos nós. Até que se prove o contrário, até que tudo tenha terminado, nosso nome vai estar no nome do livro da vida, do Cordeiro. Por quê? Porque nós não estamos isentos de pecar. Mesmo que o nome da Valéria, o nome da Cláudia, o nome do Cássio esteja no livro da vida, nós não estamos imunes ao pecado. Não estamos imunes ao pecado. Mas Deus deseja que nós não pequemos. Mas, se nós pecarmos, nós ainda temos um advogado fiel, que está ali passando a nossa vida limpo, mas também está intercedendo por nós. Jesus não está lá só olhando o livro e vendo o que a Ana fez, o que a Valéria fez, o que o Cássio fez, o que... Não digo o nome de vocês, porque eu não sei, já me esqueci, mas... Ele está ali, ele não está vendo só o que vocês fizeram. Ele está ali também defendendo cada um de vocês, cada um de nós. Quando a gente pisa na bola, quando a gente comete um pecado, mas aí é importante que a gente, no mesmo dia, se possível, na mesma hora, a gente, Senhor, me perdoa. Me perdoa por esse pecado que eu acabei de cometer. E na mesma hora, Jesus vai e apaga o pecado. E Satanás acusa. E Jesus olha para o Pai e diz, Pai, meu sangue. O que isso significa? Pai, o meu sangue apaga o pecado dele, dela. E Satanás não pode com isso. Satanás não pode com Jesus. Satanás não pode contra o sangue de Jesus. E quando ele levanta a mão e diz, Pai, meu sangue, o teu pecado é perdoado, é apagado. Então tem outro livro, além do livro da vida, do Cordeiro, tem outro livro? Tem. Tem outro livro chamado de O Livro da Morte ou Pecados. Aí você vai para Jeremias 12, 22. Eu quero agora uma voz de homem bem forte para ler esse versículo. Jeremias 2, 22. Aquela voz bem forte, assim, para tremer a base. Alguém pode ler? Jeremias 2, 22. O livro da morte ou dos pecados. Quero que todo mundo ouça, porque isso é uma... Jeremias 2, 22, diz o seguinte: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. É esse mesmo? Vocês ouviram, gente?
Você pode se lavar com a melhor água sanitária que existir. Melhor desinfetante. Nada vai apagar o teu pecado. Nada. Somente o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Diante dessa poderosa mensagem, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi aberta. Um dia, nós estaremos diante de ti, com os livros abertos, Senhor, e estaremos na tua presença poderosa, e saberemos qual é a diferença entre o que te serve e o que não te serve. E saberemos qual é a diferença entre o justo e o ímpio. Que nós possamos estar entre os justos. Porque essa é a tua vontade e essa é a tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.